Bem, pessoal, vamos então dar sequência ao plano de recuperação em teoria das estruturas 1. Hoje nós vamos dar atenção ao mecanismo do método das forças. Então, segue o vídeo aí para a gente dar continuidade à nossa programação. Ok, então uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando está usando o método das forças é identificar os vínculos, né? Primeiro vamos entender o que é vínculo. Vínculo é qualquer ponto de transmissão de força ou esforços. Lembrando que nós estamos trabalhando com estruturas de barras, né? Estruturas reticuladas. E essas estruturas têm nós e barras. Então, essas barras, né, uma barra sempre vai se ligar à outra através de um nó, né? E essas barras também se ligam aos apoios sempre através de um nó. Então, eu tenho ligações, né, e apoios. Esses apoios aqui são vínculos também. Nós chamamos de vínculos externos, né, porque está na extremidade da barra, onde ela não se conecta a outra barra, e sim vai se conectar a um apoio. Então, onde uma barra se conecta a um apoio, nós chamamos de vínculo externo. Onde uma barra se conecta a outra barra, quando uma barra se conecta a outra barra, nós chamamos de vínculo interno. Então, a primeira coisa que a gente identifica aqui no método das forças são os vínculos internos, que quando uma barra se conecta a outra barra, e os vínculos externos, quando a barra se conecta a um apoio. O segundo passo é calcular o grau de hiperestaticidade, quantas vezes hiperestática é essa minha estrutura. E sempre é o número de reações menos o número de equações. No caso de estruturas planas que nós estamos trabalhando, o número de equações é sempre 3, né? A não ser que eu tenha uma rótula. No caso de não ter nenhuma rótula, né? O número de equações no plano é sempre 3. O número de reações vai variar, né, conforme os apoios, né, a quantidade e o tipo de apoio. Nessa estrutura aqui nós temos 5 reações, então o grau de hiperestaticidade nesse caso aqui vai ser 5 menos 3 igual a 2. Essa estrutura aqui é 2 vezes hiperestática. Ok? São das coisas que a gente viu demais no método, a gente está só lembrando aqui, né, porque durante o curso a gente viu muito isso, a primeira coisa do método, né? Depois disso, vamos lembrar, a gente vai romper os vínculos, ou internos ou externos. De preferência, né, nós vimos no curso que de preferência, se vocês vão lembrar, de preferência a gente vai romper os internos, né? De preferência, se não falar nada, a gente rompe os vínculos internos. Inclusive, existem tabelas que já foram feitas para facilitar esse tipo de escolha. Tem os vínculos externos, mas tem os vínculos internos. De preferência, se não falar nada, a gente rompe os internos. Ao romper os vínculos, vou ter uma série de estruturas isostáticas. Então, tem que fazer a análise estática dessas estruturas. Quando eu rompo um vínculo, eu vou ter um estado E0, vou ter estados intermediários. Vocês lembram disso? E aí, o próximo passo é promover a análise desses estados intermediários. Promover a análise significa achar reações de apoio e diagrama de momento fletor para todas essas estruturas isostáticas que sobressaíram do rompimento dos vínculos. Depois eu vou calcular os deslocamentos, foi o que a gente viu no nosso vídeo anterior. Depois de calcular o deslocamento, a gente resolve a equação de compatibilidade. Depois que obtém a solução da equação de compatibilidade, a gente obtém as reações de apoio e, por último, obtém os diagramas dos esforços internos
para a estrutura que a gente está analisando, né? Nós vamos ver tudo isso passo a passo, né? Nessa estrutura aqui, nesse exemplo 1. É uma viga com 2 vãos, 3 apoios, né? Carga distribuída uniformemente 40 kN por metro e os vãos de 4 metros. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, tem os vínculos A, B e C. O vínculo B eu posso considerar ele externo, né, ou interno, de modo que, nesse caso aqui, eu vou fazer uma mistura. Eu vou romper um vínculo externo e um vínculo interno. Olha só. Eu vou romper esse momento aqui no engaste, vou transformar ele num apoio de segundo gênero e vou romper essa transmissão de momento da barra B para a barra BC. Como é que vai ficar a estrutura depois disso? A estrutura vai ficar da seguinte forma. Vamos desenhar aqui embaixo. Vamos desenhar aqui embaixo essa estrutura. Retinho aqui. Perdão. Se eu romper o momento ali, aqui vai virar um apoio de segundo gênero. Ok. Eita. Deu certo. Aqui é um apoio de primeiro gênero, vínculo interno, deixei ele aí. E esse apoio de primeiro gênero aqui, a barra está transmitindo o momento da barra AB para a barra BC. Aí eu vou e coloco uma rótula. O rompimento de vínculo interno sempre se dá por isso, por uma rótula. Porque você deve lembrar que lá naquela equação do cálculo do deslocamento, o delta é 1 sobre EI, né? Que multiplica a integral de M vezes M barra ds. Ou seja, o único esforço interno considerado é o momento. Então, o vínculo que eu vou romper é o vínculo da transmissão de momento, que vai influenciar no deslocamento. Então, eu rompi o vínculo aqui na posição 1 e rompi o vínculo na posição 2. Ao romper o vínculo, né, eu tenho que colocar hiperestáticos, ou forças equivalentes, né, para compensar esse rompimento desse vínculo. Vamos descer mais essa estrutura aqui. Isso. Eu rompi 2 vínculos, então eu gerei mais 2 estruturas adicionais, como a gente já estava acostumado a fazer. Nesse primeiro vínculo aqui, eu vou colocar o hiperestático equivalente, 1, né? Nesse primeiro vínculo aqui eu vou colocar o hiperestático equivalente, e no segundo vínculo, vou colocar o hiperestático equivalente do segundo vínculo, 1 aqui também. E na estrutura original, vamos colocar o carregamento. Vamos colocar o carregamento. Vamos ver se vai ficar quadradinho. Não ficou, né? Então vamos trabalhar com quadrado mesmo, que é mais simples. A gente colocou aqui. Ok. Então 40 kN por metro. E aqui eu vou ter as reações R1, R2 e R3, né? R1, R1, R2 e R3. Então eu preciso achar esses R1, R2 e R3 para o estado E0, que é esse estado com carregamento e os rompimentos. Então, se tem rótula, eu vou começar pela rótula, né? Então, vamos colocar aqui, ó, somatório dos momentos na rótula B, e eu vou escolher o lado BC, igual a 0. Isso implica em que? Quarto R3
menos 40 vezes 4 vezes 2, vezes 4 vezes 2, igual a zero, né? Esse 4 aqui pode cortar com esse 4 daqui, e eu posso escrever que R3 é igual a 80. Agora vamos fazer o somatório dos momentos no ponto A, né? Agora não tem lado, então fica R3. R3 a gente já sabe que é 80. Então a gente tira aqui e coloca 80. Então vamos lá, fica 80 vezes 8. 80 vezes 8, positivo, né? Mais 4R2, menos quem? Menos 40 vezes 8 vezes 4. Menos 40 vezes 8 vezes 4. Tudo isso é igual a zero. Bom, posso dividir todo mundo por 8? Posso dividir todo mundo por 8. Então fica 80 mais 0,5 R2 menos 160 igual a zero. Olha só. Então vamos colocar, fica 0,5 R2 é igual a 160 menos 80, 80. Ou seja, R2 é igual a 160. Então nós já temos o R3 igual a 80 e o R2 igual a 160. Vamos colocar aqui 160. Como o somatório das forças na direção y tem que dar zero, e 40 vezes 8, 4 vezes 8 dá 320, eu já tenho aqui 240, ou seja, o R1 tem que ser igual a 80 também, né? Implica que R1 é igual a 80, porque 80 mais 80 mais 160 dá 320, o que está descendo é 320. Então eu já tenho as reações de apoio R1, R2 e R3. Vou fazer a mesma coisa aqui para os estados intermediários, E1 e E2. Ok? Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o E1 e para o E2, usando as mesmas sequências, né? Aqui no E1, se eu fizer o somatório dos momentos na rótula B igual a zero pelo próprio lado BC, como só tem R3 aqui, isso implica automaticamente que R3 é igual a zero. Então, R3 é igual a zero, eu já vou tirar o R3 aqui da jogada. Agora eu vou fazer o somatório, fazendo o somatório dos momentos em A igual a zero, eu vou ter que, aqui é 4 metros, lembrando, né? 4 metros, eu vou ter que 4R2 mais 1 é igual a zero, daqui eu tiro que R2 é igual a menos 1/4. R2 é menos 1/4. Então vem aqui, ó, R2 é menos 1/4. Então, automaticamente, com o somatório das forças na direção y igual a zero, R1 tem que ser 1/4 positivo. 1/4 positivo. Então, achei as reações de apoio. Vou fazer a mesma coisa aqui para o E2. Vamos achar agora, só subir um pouquinho aqui. Vamos achar a mesma coisa aqui para o E2. Achar as reações de apoio. Bom, com o somatório
dos momentos na rótula B igual a zero, eu tenho aqui R3 mais 1 é igual a zero. Logo, R3 é igual a menos 1/4. Agora eu vou fazer o somatório dos momentos em A igual a zero. E aí vamos botar R3 igual a menos 1/4 aqui, né? Vou botar R3 igual a menos 1/4. Então, somatório implica que menos 1/4 vezes 8, o momento é negativo, né? Mais 1 menos 1 não entra, mais 4R2. Tudo isso aqui é igual a zero. Ou seja, R2, se eu for fazer isso aqui, ó, 4R2, fica igual a, passa para o outro lado positivo, igual a 2. Ou seja, R2 é igual a meio positivo. Achei o R2 igual a meio, R3 igual a menos 1/4. Então vamos colocar aqui o R2 igual a meio. Bom, com o somatório das forças na direção y igual a zero, obviamente eu acho que R1 é igual a menos 1/4. Então R1 tem que ser igual a menos 1/4. Então vamos aqui pegar o R1. Opa, ficou torto. R1 menos 1/4. Lembrando então que as fibras, né? Lembrando que as fibras estão sempre na parte de baixo. Aqui vai dar uma parábola de momento fletor, diagrama de momento fletor, que vai dar outra parábola de diagrama de momento fletor. O momento máximo aqui é 80, esse aqui vai ser 2 metros, né? Metade do vão. Não tem nenhuma outra carga, vai ser na metade do vão. Vai ser igual ao momento máximo da outra parábola, que é aqui 2 metros e 2 metros. Então, fica 80 vezes 2, 160, menos 40 vezes 2 vezes 1, menos 80, então aqui vai dar mais 80. Mais 80. Ok? E o diagrama momento fletor aqui só tem um comprimindo as fibras, né? Só tem um comprimindo as fibras, então aqui vai ser mais fácil, aqui vai ser menos 1 e 0, né? E aqui, ó, menos 1 e 0 para cá, menos 1 e 0 para o outro lado. Esse rompimento de vínculos internos, ele tem essa vantagem de proporcionar diagramas de momento fletor mais simples, né? Então aqui eu já tenho a análise concluída. O próximo passo é calcular os deslocamentos, ok? Então estamos aqui, ó, trazendo aqui as análises concluídas, né, com os valores das reações de apoio e dos diagramas de momento fletor. E a gente pode fazer isso aqui usando tabela ou usando integração direta. Vou fazer aqui usando tabela, que vocês já estão mais acostumados, aí eu não vou trazer essa tabela novamente, mas é aquela tabela, né, que vocês têm que usar, a gente passou aí para vocês, é a tabela da combinação de delta, que é igual a 1 sobre I, integral de M vezes M barra ds. Essa tabela, por exemplo, permite calcular o delta 1, 0 muito facilmente. Ó. Delta 1, 0 é 1 com 0, é só essa parábola com esse triângulo.
Parábola com triângulo é 1/3 de L é 4, né? Vezes M, que é 80, vezes M barra, que é menos 1. Então, fazendo essa conta aí, né? Vai ser 80 vezes 4, né? 80 vezes 4 dá menos 320 sobre 3 aí. Bem mais fácil do que fazer por integração. O delta 2,0, vai acontecer isso aqui, só que vai acontecer duas vezes, né? O mesmo vão é 4, menos 1, 80, então o delta 2,0, se você notar, vai ser duas vezes o delta 1,0. Nesse caso específico aqui, que facilitar a nossa vida, dá menos 640 sobre 3 aí. Eu já fiz o delta 1,0 e o delta 2,0. O delta 1,1 é ele com ele mesmo, triângulo com triângulo, do mesmo lado, que a gente chama de triângulo amigo, é 1/3 de 4 vezes menos 1 vezes menos 1, que dá, vou botar aqui, ó, vezes menos 1, ele com ele mesmo vezes menos 1. Então isso aqui vai dar 4/3. O delta 2,1 vai ser só essa primeira barra que combina, a outra dá 0. O delta 2,1 é triângulo inimigo, né? Triângulo inimigo é 1/6, né? Do vão. E 4, que multiplica menos 1 vezes menos 1, vai dar 4/6, que vai dar 2/3. O delta 2,1 é igual ao próprio delta 1,2. E aí eu tenho finalmente o delta 2,2. Se fazer duas vezes isso aqui, então vai ser duas vezes, então, 1/3 vezes 4, né? Vezes menos 1 vezes menos 1. Então vai ser, vamos colocar aqui, 4/3 vai ser 8/3. Então já calculei aqui todos os deltas facilmente com tabela. Se fosse fazer isso aqui por integral, ia ser mais 1 hora de exercício, né? Então agora nós vamos fazer a equação de compatibilidade. A gente já pegou aqui os deslocamentos, né, da equação de compatibilidade, delta 1, 4/3, 2/3, 2/3 de 8/3. Aqui o delta 1,0 e o delta 2,0 vem com sinal trocado, né, na equação, vocês lembram disso. Então fica 320 sobre 3 estava negativo, vai positivo. E o 640 sobre 3 estava negativo, vai positivo. O EI já foi cortado de todos os termos, né? Resolvendo essa equação aí, a gente coloca aqui no sistema de equações, você pode colocar aí no sistema de equação que achar melhor. Resolvendo esse sistema de equações dá 45,714 com 68,571 F1 e F2. Próximo passo então é achar as reações de apoio. Para achar as reações de apoio eu vou usar essa convenção aqui, a posição 1, 2 e 3, né? E aqui a posição 4, ok? Fazendo isso, a gente tem as seguintes convenções. Vamos aqui para a posição 1. A posição 1 dá 80, a posição 2, 160, a posição 3 dá 80, a posição 4, que seria o momento, né? Não tem momento, é 0. Então fica 80, 160, né? 80, 160, 80 e 0. Então aqui 80, 160, 80 e 0. A mesma coisa aqui vale para o E1, fica 1/4 menos 1/4, 0 e 1. 1/4
menos 1 quarto, 0 e 1. E no E2 nós temos aqui menos 1 quarto, mais 1 meio, menos 1 quarto e 0. Então nós vamos repetir aqui, ó, menos 1 quarto, mais meio, menos 1 quarto e 0. O F nós já calculamos, o F a gente já calculou. Então fazendo essa soma aqui, né, o E0 mais EI vezes F, chega a esses valores. Então a gente vai dar uma conferida aqui nos 3 primeiros, só para ver o equilíbrio das forças na direção Y, né? Vamos ver aqui os 3 primeiros. Somando, né, esses 3 aqui, essa soma aqui dá 320. Então, ok. Se a gente for pegar lá a estrutura toda, vamos copiar aqui embaixo, pegar a estrutura desde o início, onde que ela está aqui. Vamos pegar a estrutura aqui desde o início. Vamos colocar ela aqui embaixo. Então, aqui, os valores 74.286. Vou botar aqui, ó, 74,286. A segunda é 182,857. E a terceira é 62,857. E o momento 45,714. Então determinei todas as reações de apoio. O próximo passo aí já não é mais com teoria, a gente já volta lá para análise, né, estática. O próximo passo é determinar o diagrama do momento fletor. Então vocês podem conferir isso aí no F2 e a gente viu aqui o mecanismo do método das forças, ok? E agora, para a gente concluir nossa segunda etapa, passar um exercício aqui para vocês, para achar as reações de apoio desse pórtico, né? Visto que o método teoria, o método das forças, a gente vai até as reações de apoio. É claro que você, eu recomendo, se você tiver mais tempo, você concluir com os diagramas, né? Para fazer a análise completa, mas nesse exercício que eu estou aqui, eu estou pedindo somente para determinar as reações de apoio. E quando eu peço as reações de apoio, eu peço que, para determinar completamente, peço que você desenhe, né, quais os valores. Vou colocar aqui R1, né, vou colocar aqui R2 nessa posição, vou colocar R3 aqui nessa posição, vou colocar R4 aqui nessa posição, e o momento M aqui, quero que você determine esses valores, mas desenhando na figura aqui os valores, que fica mais fácil para corrigir, né? Não corrige o vetor, corrige o desenho. Então tem uma barra é um pórtico com 2 barras, né? 40 km por metro na primeira barra, 20 km por metro na segunda barra, uma barra de 4 metros e outra de 5, para vocês determinarem aí as reações de apoio, ok? Até o próximo encontro, até a próxima aula.